Nós vamos trabalhar, como já foi dito, duas micronarrativas aqui de Marcos. A primeira está em Marcos 8, de 34 a 9:1. E eu quero ler com vocês esse trecho, para depois, como de costume, nós explicarmos e aplicarmos a palavra. Então, Marcos 8, 34 em diante diz assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse, capítulo 9, versículo 1, Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Esse trecho nós podemos, numa proposição assim bem simples, declarar o seguinte nesse trecho. A identificação de um discípulo com Jesus, sua mensagem e missão evidenciam a sua salvação. Então, a identificação de um discípulo verdadeiro com Jesus, sua mensagem e sua missão evidenciam sua salvação. Quem de fato é um discípulo verdadeiro vai ter que passar aqui por esse crivo. Eu não sei se você já está conseguindo colocar os slides aí, Edgar? Enquanto eles tentam colocar o slide ali, vamos lembrar aqui de algo que a gente já vem trabalhando aqui na igreja, que a gente chama de processo do discipulado. Por que nós precisamos entender um pouco isso? Porque o que acontece na vida cristã é uma dicotomia entre o que é o processo, ou o que nós fazemos no que chamamos de programa de discipulado, e o que é a essência do discipulado, que é o que Jesus vai começar a apresentar aqui. E vocês, como nós que preparamos aqui essa série de mensagens, vamos perceber que existe uma diferença entre o que é a essência do discipulado, que é ensinado aqui por Jesus, que nada mais é do que o estilo de vida, ou o modo de viver de quem é verdadeiramente discípulo, e os processos ou programas de discipulado que, em determinados momentos da nossa vida, ou em determinadas igrejas em que passamos, ou denominações diferentes, vão adotar. Então, programa de discipulado é uma coisa, a essência do discipulado é outra. E dentro do processo de discipulado, o programa de discipulado que nós temos adotado, nós acreditamos que engloba, talvez, todas as áreas que nós precisamos trabalhar nos programas de discipulado. Nós temos aquele círculo que, se não conseguimos projetar aqui para vocês agora, nós vamos colocar nos MDDs e vai estar disponível na live, tá ok? Já está? Na live está. Então você está aí com aquele slide que mostra o processo do discipulado. Você pode perceber aí que dentro do processo nós temos evangelismo, integração, maturação e multiplicação. O que é isso? Isso aqui é um processo que acaba gerando programas. Se você perceber, eles estão interligados, é um ciclo, porque isso aqui não vai ter fim. Enquanto Cristo não voltar, nós vamos estar envolvidos nisso. Todo ser humano está envolvido nisso. Aí você vai falar assim, mas e quem não é crente? Quem não é crente está envolvido aqui no evangelismo. Ele é alvo do evangelismo. Tá certo? Então, como é que funciona esse processo de discipulado? Todos nós devemos evangelizar e alguns são alvo do evangelismo. Uma vez que alguém se torna um discípulo, alguém é convertido, sua posição muda de pecador para santo, e Deus o chama para o seu reino e o adota como filho, e o redime, e o livra da culpa do pecado, essa pessoa agora vai ter que ser integrada. Integrada onde? No reino de Deus, via Espírito Santo, na Igreja Universal, Deus, Jesus, trabalhando nessa pessoa. Mas enquanto vivemos aqui, como discípulos, nós temos que estar integrados no corpo de Cristo local, que é uma igreja. Então, uma vez que nós somos alvos desse evangelismo e tomamos uma decisão ao lado de Cristo, nós vamos nos integrar ou fazer parte de uma igreja local. Uma vez nessa igreja local, nós vamos continuar esse processo que também
é visto ali na grande comissão, né? Porque Jesus disse que nós devemos ir fazer discípulos, batizar, integrar na igreja, identificar com o corpo de Cristo, com Cristo, e ensinar a guardar todas as coisas. Ou seja, nós vamos ter depois dessa integração a maturação que é necessária. Todo mundo que é um discípulo verdadeiro, todo mundo que é convertido, ele vai ter que fazer parte de um corpo local, além do corpo da igreja invisível. Ele faz parte de uma igreja local aqui na terra. Enquanto ele viver aqui, ele vai exercer seus dons, talentos, tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele possui, para a edificação desse corpo. E ele vai amadurecer. Alguns amadurecem mais rápido, outros amadurecem um pouco mais devagar, mas todos nós vamos amadurecer. E quando é que esse ciclo, esse processo discipulado termina? Ele não termina. Porque aí nós vamos multiplicar aqueles que foram alvo de evangelismo, que se tornaram discípulos, que foram integrados no corpo, que amadureceram, eles agora vão estar também discipulando outros. Eu só posso discipular alguém quando eu já for totalmente maduro? Não. Isso aqui que é o legal do processo. A partir do momento que você toma a decisão, a partir do momento que você se entrega a Cristo, a partir do momento que você entra no reino de Deus, você se torna um discípulo, você já está apto a ensinar o que você aprendeu. Então, tudo que você aprende, você passa. É óbvio que alguém mais maduro vai ter mais conteúdo para passar, mais experiência de vida. Mas todos nós estamos envolvidos. Uma vez que nos tornamos discípulos, todos nós vamos estar envolvidos nesse ciclo. Ok? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque processo do discipulado vai acontecer quando nos tornamos discípulos. Agora, como é que nós medimos se somos ou não verdadeiros discípulos? Vocês percebem? Processo e programa discipulado é uma coisa, a essência é outra, é o que está aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34 a 9:1. Então presta atenção aí, olha o que diz o texto. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse, o versículo 34, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, que a gente pode chamar isso de renúncia, tome a sua cruz, a gente pode chamar isso de morte, e siga-me. Por que renúncia, morte e estilo de vida, que é esse siga-me? Primeiro, nós temos que observar aqui que isso é diferente de um programa, porque Jesus agora está focando na essência do que é ser discípulo. E é a primeira vez que ele vai tratar isso de uma forma um pouco mais sistemática, um pouco mais clara, e apresentando para a gente essas cláusulas e colocando para a gente essas condições. E ele começa dizendo, se alguém quiser acompanhar-me. E esse ensino claro sobre discipulado aparece aqui com algumas cláusulas. E nessas cláusulas nós temos pelo menos duas possibilidades. Alguns, com um pensamento um pouco mais ocidental, um pensamento mais influenciado pela cultura grega, vai pensar que aqui nós temos passos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para se tornar discípulo, primeiro você se nega, depois você toma a cruz e depois você segue. Nós não entendemos que é exatamente isso. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o pensamento dos escritores do Novo Testamento, principalmente os escritores dos Evangelhos, era muito mais influenciado e muito mais voltado para o pensamento hebraico do que para o pensamento grego. E o pensamento semita fazia listas de ênfases e não listas de cláusulas passo a passo. O que eu quero dizer com isso? Nós deveríamos ler essa lista da seguinte forma. Quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, que é tomar a sua cruz, que é me seguir. Então isso vai enfatizando. Apesar de serem duas cláusulas diferentes aqui, negar-se a si mesmo e tomar a cruz, um diz respeito a abandonar tudo que nós somos para nos tornarmos tudo que Jesus quer que sejamos, é o negar-se a si mesmo. Eu entrego tudo para Jesus agora, eu vou colocar tudo nas mãos dele. Isso aqui me vem à mente aquela história de um homem que chega numa loja que vendia joias, e ele chega para o dono dessa loja e fala o seguinte, eu quero comprar aquele diamante ali, eu soube que é o diamante mais caro que você tem aqui. E o dono da loja diz, esse diamante ele não tem preço, não posso te vender, a gente pode fazer uma troca. Tá, e qual é a troca? É o seguinte, para conseguir esse diamante, eu perdi meu filho, e eu tive que sacrificar o meu filho por causa desse diamante. Agora a gente pode fazer o seguinte, eu te dou esse diamante, porque você não vai conseguir pagar. Só que eu quero, em troca, que você, porque eu estou te dando esse diamante, você agora se torne meu filho e seja adotado por mim, porque eu perdi meu filho
por causa desse diamante, dessa joia rara. E outra, eu vou deixar que você fique com tudo que você tem, mas eu quero que você passe tudo para o meu nome. Você me entrega tudo e eu deixo você ficar usando enquanto você viver aqui. E o homem fala, bom, é um bom negócio. Eu só passo para o dono da loja tudo que eu tenho, eu vou ser adotado por ele, ele vai me dar a joia e ainda posso usar tudo que eu tenho, beleza. Eu topo o acordo. Apertaram as mãos e o dono da loja falou, tá bom, então vamos anotar aqui tudo que você tem que você vai me dar. Aí ele, beleza, tá tranquilo. Então vamos lá, quanto você tem no banco? Eu tirei o extrato hoje e eu tenho, eu acho que uns 100 mil reais mais ou menos, 100 mil uns quebradinhos. Beleza, então, anotando aqui, esses 100 mil agora são meus. E você tem mais alguma coisa? Tem uns trocados aqui no bolso. Tira aí tudo. Tirou lá R$52 e alguns centavos, anotou. Beleza, então agora posso ir com a joia? Não, calma. Você tem mais alguma coisa? Não, já dei tudo que eu tinha. Eu só quero voltar para casa. Você tem uma casa? Opa, sua casa agora é minha. Mas se eu te der minha casa, eu vou ter que viver na minha tenda de acampamento. Opa! Tá bom, acordo é acordo. E ele anota a tenda. Bom, então agora eu vou pegar meu carro e ir para casa avisar minha esposa e meus filhos. Um carro, esposa, filhos? Tudo meu agora. E assim foi até que aquele homem já não lembrava de mais nada e já ia saindo. E o dono da loja falou, opa, falta uma coisa. Você também é meu. Você pode usar tudo que você tem, tudo que você é. Essa joia rara agora é sua, você é meu filho, mas lembre, você é meu e tudo que você tem, tudo que você é, são meus, e eu tenho total direito sobre você. Agora eu sou o Senhor e agora você é o servo. Nenhuma ilustração é exata, mas eu acho que dá para a gente entender mais ou menos o que é negar-se a si mesmo. Deus não exige que nós abandonemos tudo, nos tornemos talvez pessoas que não têm status, não têm poder, não têm fama, não têm dinheiro, mas tudo, status, fama, poder, dinheiro, tudo é dele. E Ele quer que todos nós usemos isso. Ricos e pobres, inteligentes e pessoas um pouco mais desprovidas de uma inteligência, pessoas talvez que não têm muito entendimento das coisas complicadas, mas sabem se comunicar bem com aquele grupo de pessoas, pessoas que talvez tenham um pouco mais de jeitão diferente para algumas tarefas, algumas atividades, não importa. Tudo que você tem, tudo que você é. Isso é negar-se a si mesmo. Você não vive mais pelos teus interesses. Você abandona tudo o que você tem para se tornar tudo o que Jesus quer que você seja. E tomar a cruz? Tomar a cruz nada mais é do que estar disposto a morrer vergonhosamente por causa de Jesus e por causa da missão e do ensino do Evangelho de Jesus. Para nós é diferente. Tem gente aqui que já distorceu ou deturpou a ideia de tomar a cruz. Tem gente aqui que olha e fala assim, casei, agora eu tenho uma cruz para carregar, né? A sogra. Não. Eu estou com uma doença, essa é minha cruz. A doença. Eu estou com um problema. Todos nós estamos agora carregando uma cruz pesada chamada pandemia. Não, nada disso. Quem ouvisse isso naquela época, provavelmente já tinha visto alguém passando com um pedaço de madeira pesado no ombro. E lá em algum local visível tinha um outro pedaço de madeira, onde aquele pedaço que a pessoa estava levado era grudado e formava uma cruz, e aquela pessoa era morta, um bandido, um prisioneiro, alguém que vergonhosamente tinha que morrer por alguma causa ali, foi condenado por alguma causa. Então, morte de cruz era uma morte vergonhosa, uma morte humilhante, era uma morte reservada para as piores espécimes de pessoas que existiam ali, bandidos e qualquer pessoa ali, da ralé mesmo, que seria totalmente humilhado. Então, quando os discípulos ouvem isso, negar-se a si mesmo, quer dizer, eu não sou mais meu, agora tudo que eu sou e tenho é de Deus. E outra, eu tenho que estar disposto a morrer. E é esse o sentido. Isso aqui é a essência de discipulado. É eu ensinar para alguém, primeiro eu viver esse padrão. Tudo que eu tenho, que eu sou, é de Deus. Tem gente que confunde isso. Eu já fui abordado por pessoas que falaram assim, tá certo, eu dei o meu dízimo, o restante é meu, né? Não é assim que funciona. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho. E não é só dinheiro, não. A minha própria vida. Isso é a essência.
Diferente do programa e do processo. O evangelismo, integração, maturação e multiplicação. Isso é feito por quem é um discípulo verdadeiro. Então, renúncia, morte e estilo de vida. O princípio que nós temos é esse aqui, ó, o verdadeiro discípulo de Jesus. Compromete-se em segui-lo. E isso implica em negar-se a si mesmo e estar disposto a morrer vergonhosamente por causa dessa decisão. E a primeira pergunta que me vem à mente é, e aí? Estamos, de fato, entendendo essa essência? Ou será que estamos tão impregnados com a ideia do programa de discipulado, que para nós o discipulado é pegar alguém novo convertido, e eu já sei os livros que ele tem que ler, já sei que curso na igreja ele vai ter que fazer? Tudo isso vem daquela mentalidade, da disposição mental correta que Jesus falou para Pedro. Vocês não entenderam ainda o que é evangelho, o que é a minha missão, o que é ser meu discípulo. Ser meu discípulo é caminhar comigo, porque eu vou morrer, minha morte é suficiente, minha morte, ninguém vai morrer na cruz, porque eu sou o sacrifício perfeito, mas vocês vão se identificar com isso, vão morrer por mim e por causa do evangelho. Vocês vão estar dispostos a dar sua vida por causa disso. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O próximo trecho, versículos 35 a 37, diz assim, pois, quem quiser, olha a sequência, como é muito lógica. E eu queria que você pulasse o versículo 36, tá? A gente vai seguir aqui e você vai ver, ó. Pois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Pula. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Você percebe que aqui nós temos um contraste. Ele começa, obrigado Débora, ele começa a trabalhar agora com um contraste entre quem é um verdadeiro discípulo, vai estar em verde a partir de agora, e a gente continua com vermelho aqui, quem é um verdadeiro discípulo. Quem não é, ele fala, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Nada. O homem não tem poder para se salvar, porque ele tem a culpa de Adão, ele nasce com a inclinação natural para o mal, que é a natureza pecaminosa, e com os atos de pecado, seus pecados pessoais. E aí, olha o que ele diz lá no vermelho, quem perder a vida, a salvará. Perder a vida por que motivo? Por minha causa e pelo evangelho. Então, se negar e tomar a cruz, é estarmos dispostos a perder a vida por causa do evangelho, e a sequência é essa, ó, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E você, por minha causa e pelo evangelho, tem que estar disposto a perder a sua vida, e assim você vai ser salvo. Não que eu morrendo, eu vou me salvar, mas eu estando disposto a morrer por Jesus, eu estou demonstrando que eu sou um verdadeiro discípulo e já fui salvo. Então, um verdadeiro discípulo é salvo, e quando ele morre por causa de Jesus, ou por causa do evangelho, ou tem essa disposição de morrer, ele vai evidenciar essa salvação. Tá certo? Então, olha só, nós temos aqui uma situação interessante, porque eu não sei se você já usou essa frase, ou costuma usar essa frase. Você encontra alguém que você já não viu um tempo, e essa pessoa, você sabe que está com um bom emprego, está com um bom carro, aí você fala assim, puxa, essa pessoa está com a vida ganha, ele está bem de vida. Então, normalmente, nós confundimos tudo isso que nós já citamos aqui, status, poder, dinheiro, com estar bem. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta? A situação aqui é muito parecida com aquela de Lucas, capítulo 12, versículos 16 em diante. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. Lucas 12, 16 em diante, diz assim, ó. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Parece que isso é uma boa vida, né? Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Há um tempo atrás, uma banda, nos anos 80 para 90, dizia isso, ninguém pode comer em 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome e a justiça de Deus pede sua cabeça, né?
Infelizmente, esse contraste é real. Existe, então, aqui uma cláusula para sermos reconhecidos como verdadeiros discípulos. Viver exclusivamente para Ele. Jesus é o Evangelho. Mais um hebraísmo aqui, né? Mais um pensamento semita. Por minha causa e pelo Evangelho. Se Jesus é a palavra, Jesus é o Logos, Jesus é o Evangelho, está dizendo, é viver por Jesus. É abraçar o pacote. Assim como eu não tenho como, pensa nisso. Como é que eu vou negar a mim mesmo e não tomar a cruz e não seguir? Isso não é ser verdadeiro discípulo. Não. Eu não vou negar a mim mesmo, só vou tomar a cruz. Também não é verdadeiro discípulo. Entende que um completa o outro? E ser verdadeiro discípulo é o conjunto, é negar-se, tomar a cruz, segui-lo, estar disposto a perder a vida por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Isso é a essência. Se nós conseguirmos, no decorrer da vida, ensinar isso para pessoas, nós não precisamos nos preocupar tanto com processo e programa. O processo e programa tem que ser aqui a moldura para que isso seja passado para as pessoas. Isso aqui é o estilo de vida de um verdadeiro discípulo. Por isso, o princípio desse trecho é exatamente esse. Os motivos pelos quais o verdadeiro discípulo deve estar disposto a morrer são Jesus e sua mensagem. E quem não tiver essa disposição mental correta, quem não pensar assim, quem não entender que esse é o estilo de vida que é característico de discípulo, o que vai acontecer? Quem não tiver demonstrado em procurar viver por esses motivos, não é salvo. Ele vai evidenciar, eu não sou salvo. Porque um salvo, cedo ou tarde, devagar ou rapidamente, ele vai começar a adotar esse estilo de vida. Então, nós não podemos olhar para pessoas e julgar se são salvos ou não. Mas quem se avalia nesses critérios, sabe se é um verdadeiro discípulo ou não. Daqui a pouco, nós vamos fazer um desafio. E eu espero que você esteja preparado para responder questões que dizem respeito à vida e morte eternas. Vamos pensar um pouquinho aqui. Alguns princípios, algumas perguntas, talvez de implicações aqui, alguns princípios transformados em perguntas de implicações, que podem fazer você pensar um pouco. Primeiro, como você se enxerga hoje diante desse alto padrão de discipulado exigido por Jesus? Queria que você respondesse aí onde você estiver. Discipulado para você tem sido um programa ou um estilo de vida? Será que você se apoia só no programa? Será que você está interessado mais que o seu discípulo tenha lido determinado livro, tenha feito determinadas coisas? Tudo isso é acessório, tudo isso é bom, tudo isso é instrumento. Para quê? Para que ele aprenda a negar-se a si mesmo todo dia, tomar a sua cruz todo dia e seguir a Jesus todo dia. Ele esteja disposto a morrer por Jesus e pelo Evangelho. Você pode responder sem hipocrisia que procura viver exclusivamente para Jesus? Será que você pode responder isso agora? Eu vivo exclusivamente para Jesus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é dele. Você morreria por causa de Cristo? Seus discípulos aprendem esse padrão com você? Será que você é exemplo para os seus discípulos de tudo isso que nós temos visto? O discípulo não escolhe como deve seguir a Cristo. Cristo perfez o caminho. Cabe ao discípulo imitá-lo. Agora você é servo. Ele é Senhor. Ele dita como vai ser. Não é você que cria eu vou criar o que é o discipulado do meu jeitão. Não. Você cria um programa do seu jeitão, mas a essência tem que ser essa. E eu tenho essas 4 palavras que talvez te ajude a criar um plano de ação. Nós chamamos isso de aplicações. Replaneje. Replaneje o quê? Seus estudos, seu trabalho, sua vida em família, toda a vida por causa de Cristo. Aproveita essa semana. E olha aí o que você ainda não entregou plenamente a Cristo. Vê aí se não tem coisas que você ainda segura. Além de replanejar, renuncie. Antes que eles esfriem na sua alma ou a sua alma, anuncie os desejos. E todos nós temos desejos. Nossos corações são fontes de desejos. Que está transformando o seu coração em algo que faz você amar mais o pecado do que Jesus Cristo. Se você imagina, ou você para pensar no preço que foi para Jesus, para Deus, esse sacrifício perfeito para te salvar, você não vai olhar os teus pecados de forma tão superficial. Então, por que eu não faço essa lista de desejos agora e começo a listar e pedir ajuda de Deus para abandonar? Talvez você esteja lutando com um desejo ou um pecado escravizador. E você todo dia comete esse pecado, não sei em que área da sua vida, e você fica pensando, será que de fato sou discípulo? Se você
peca por atacado e varejo, se você tem pecado de estimação, se você tem pecados escravizadores e não se sente incomodado, não sente nojo, não sente asco na hora que você comete, grande chance de você não ter o Espírito Santo te avisando, grande chance de você ainda não ser um discípulo verdadeiro. Você precisa tomar uma decisão lá de Cristo. Agora eu quero te dar um alento, e eu não me preocupo em falar isso, porque eu sei que Deus nos controla, o Espírito participa da nossa santificação. Se você de fato é crente, por mais escravizador que seja o pecado que você está cometendo, tua salvação não foi afetada, e se você se sente incomodado, isso é um aviso do Espírito Santo, e ele vai te incomodar de novo, e ele vai te incomodar de novo. Resta você, para viver esse padrão que Deus está exigindo, se entregar. Faça essa lista. Pega esse desejo, coloca diante de Deus. Pega esse pecado, coloca diante de Deus agora e fala: Senhor, eu sou um discípulo verdadeiro, e eu não quero mais trabalhar com isso. Se você sozinho não consegue fazer isso, tenho certeza que teu discipulador, tuas células, os pastores estarão disponíveis para isso. Mas além de replanejar e renunciar, reconheça. Reconhecer o quê? Olha aí sua lista de prioridades. Nós não podemos dizer para o Senhor assim, né? Como é que eu vou escolher determinados pastores, determinados discipuladores? Não somos nós que fazemos isso, né? Por causa de Cristo e do reino, o discípulo aprende a viver sem suas preferências pessoais. É Deus que vai determinar e você simplesmente se submete à vontade de Deus. E por último, eu queria colocar essa lista aqui um pouco mais detalhada. Reconsidere. Reconsidere o quê? O que é uma vida boa para você? De repente, vida boa para você é você vencer de qualquer jeito e passar naquele concurso e conseguir aquele segundo emprego, ou aquele carro que você sempre quis, ou aquela casa, ou aquela pessoa. E eu queria que você avaliasse sua vida, não pelo critério do mundo. Presta atenção dessas duas listas aqui para você reconsiderar o que é vida boa. Quais são os seus critérios? Carro, casa, amigos, dinheiro, status, fama, roupas. É isso que te faz se sentir um vencedor ou alguém que está vencendo de boa vida? Shopping, restaurantes, talvez a roupa para mostrar para alguém no shopping depois de ir no restaurante. Beleza, corpo sarado, curtidas nas redes sociais. Eu conheço pessoas que ficam desesperadas quando postam alguma coisa e ninguém curte. Ou pelos critérios de Deus, que são diferentes desses: simplicidade, cuidar de pessoas, sofrer pelo Evangelho, correr risco de morte por fazer o que Deus quer, privações com alegria, contentamento mesmo sem fartura, rejeição nas redes sociais por ter um padrão bíblico. Talvez ninguém curtiu o que você coloca porque é algo que é uma verdade bíblica e ninguém quer saber disso. Rejeição dos amigos na escola, rejeição dos parentes. O que é vida boa para você? Para alguns, talvez essa segunda lista seja uma lista meio maluca para considerar uma vida boa. Mas viver pelo Evangelho, negar-se a si mesmo, estar disposto a morrer por Cristo e por sua causa, não garantem para nós a vida boa no padrão do mundo. Agora, se estamos seguindo e somos verdadeiros discípulos, Jesus vai nos fazer ter vida boa, mesmo diante dessa segunda lista, mesmo diante de qualquer outra situação. Paulo, usando Filipenses, escrevendo aos Filipenses, ele diz que aquilo que aconteceu no Éden, a separação em relação a Deus, em relação ao mundo, em relação às pessoas, em relação a você mesmo, é corrigido quando a paz de Deus, que excede todo entendimento, entra nos nossos corações. E um verdadeiro discípulo vai viver esse padrão. A conclusão que ele chega aqui olha os versículos 38 a 9:1. Se alguém se envergonhar nessa geração, continua o contraste de quem é descrente, quem não é discípulo e quem é discípulo. Se alguém se envergonhar, aquele que não é discípulo, nesta geração adúltera e pecadora, de mim e das minhas palavras, lembra? O discípulo, ele morre ou está disposto a entregar a vida por Cristo e sua palavra. Aqui, a pessoa, por causa de Cristo e da sua palavra, nega o Evangelho. Então, olha o que vai acontecer quando Cristo voltar: o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quando Jesus voltar para resgatar aqueles que são seus verdadeiros discípulos, essas pessoas que viveram a vida boa no padrão mundano, que não são discípulos, essas pessoas serão envergonhadas. Jesus se envergonhará delas. E aqui é uma linguagem para mostrar que quem é discípulo vai ser salvo. Quem não é discípulo vai para a perdição eterna. Ela não vai participar
do reino glorioso, do Cristo glorioso que voltará em glória com os santos anjos lá no futuro. E aí, olha o que diz o 9:1. E aí ele separa os discípulos e diz assim, ele volta para os discípulos e disse-lhe: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. E isso aqui é a chave para entendermos o que acontece na transfiguração, que é como a gente vai concluir daqui a pouco. Quais são os princípios aqui de 38 a 9:1? 2 princípios. O primeiro: quem não aceita Jesus e sua mensagem não é um verdadeiro discípulo. E não é, e não será salvo na volta gloriosa de Jesus. É o que está aí. Quem não aceita, ou quem não aceita Jesus e sua mensagem, como o texto diz, não é discípulo. Ele não é salvo e não será salvo na volta gloriosa de Jesus. O segundo princípio é que Jesus prometeu que alguns dos seus discípulos, Jesus prometeu que alguns dos seus discípulos veriam o seu reino, ou vislumbres desse reino, no trecho seguinte, que seria do 9 ao 2. Você pode passar rapidamente, Edgar, tem um quadrinho, isso, nesse quadro aí, é o quadro resumo, e logo depois desse quadro, eu queria que você, que ainda não é convertido, tivesse uma oportunidade. Cabe a nós expor a palavra e dar essa oportunidade. Logo depois disso, nós vamos cantar vamos ouvir uma canção, e eu vou fazer um desafio para você. O desafio também é feito para nós que somos cristãos, mas olha só esse quadro resumo, vai estar disponível para você. Esse quadro é muito interessante, ele vai mostrar, de acordo com o trecho completo aqui, o que acontece. Discipulado verdadeiro, olha o que é o discipulado verdadeiro segundo Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem perder a vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. E aí ele diz, alguns de vocês já vão ter um vislumbre desse reino logo a seguir. É o que a gente vai fazer logo depois da canção, a gente vai ver isso. Mas, olha o outro lado do quadro. Incredulidade, os que não são salvos. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? A resposta é nada. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele também. E quando Jesus voltar, ele vai resgatar os que são seus, e ele vai condenar aqueles que não são verdadeiros discípulos. Nós vamos ouvir essa canção, e depois eu quero fazer esse desafio e concluir com a passagem de 2 a 13. Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu.
Antes da cruz estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes a cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história do pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz. Amém, amém. Eu queria fazer um desafio. Você tem a projeção dessa oração? O desafio é o seguinte: se você já é discípulo, eu queria que você lutasse para viver de acordo com a sua posição de salvo, aguardando a volta de Cristo. Mas o foco, vocês percebam esse contraste, o foco de Jesus no discipulado vai continuar, o ensino vai continuar, mas olha o que ele enfatiza aqui para quem não é crente. E eu queria que, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você fizesse isso agora, onde você estiver, você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, orasse ao Senhor. Para facilitar, eu vou fazer uma oração aqui. Eu queria que você, silenciosamente, em voz alta, eu não sei, onde você estiver, se você entendeu esse plano perfeito de Jesus, para junto conosco aguardá-lo como discípulos, a volta dele, eu vou ler essa oração, e se você quiser entregar a vida ao Senhor, faça ela comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador ou pecadora e que isso me afasta do Senhor. Vejo agora que o Senhor é o Filho de Deus que nasceu, sofreu, morreu e ressuscitou para me salvar. E eu reconheço também que não posso fazer nada para me salvar. Por isso, eu quero entregar a minha vida para o Senhor e aceitar o teu sacrifício na cruz como suficiente para me salvar. Amém. Se você fez essa oração, eu peço para que você entre em contato conosco aí no site da igreja, nos contatos da igreja, para que nós possamos ajudá-lo com estudo bíblico, a entrar agora no programa ou processo discipulado. Mas eu quero encerrar introduzindo o que o pastor Dário vai dar sequência no domingo que vem.
O capítulo 9, de 2 a 13, eu só vou destacar para vocês os princípios, não vamos ver aqui implicações e aplicações, isso vai ser feito nas próximas semanas. Mas eu quero mostrar para vocês, rapidamente, qual é o foco, o centro desse trecho. Ele não é tão complicado como parece. O trecho vai mostrar o seguinte, vai mostrar um vislumbre da glória de Jesus que já foi prometida no capítulo 9, versículo 1. Nós resumimos essa proposição da seguinte forma: a lei e os profetas apontam para Jesus, que é o Filho de Deus glorioso e o sacrifício perfeito pela raça humana. É isso que do 2 ao 3 vai mostrar, a gente vai destrinchar no decorrer do livro. Mas eu quero ler 2 trechos de outros livros aqui, antes de ver qual é o princípio, ou o centro desse versículo, e explicar rapidamente para vocês alguns termos. O primeiro texto está lá em Malaquias. O texto completo é Malaquias capítulo 4 inteiro, do 1 ao 6. Mas olha o que diz num desses trechos. É necessário isso para a gente entender o Marcos 9, 2 a 13. O Messias era aguardado pelo povo judeu, e eles conheciam as profecias. É por isso que muita gente confundia e vivia citando Elias. Por quê? Olha o que diz em Malaquias. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés. Olha, Moisés aparecendo aí, a profecia mais próxima para o povo judeu que voltou do exílio. Dos decretos das ordenanças que lhe dei em Horebe. Moisés é representante da lei. Para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviei a vocês o profeta Elias. Percebam, Moisés e Elias. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, o Messias era aguardado pelo povo judeu e eles conheciam as profecias, mas Jesus não era como eles esperavam, lembram? Eles esperavam o Messias que vinha para poder acabar com o governo romano, para quebrar tudo e para libertar o povo de Israel. E ainda não era esse momento e Jesus não veio. Não era o momento dessa parte do cumprimento da profecia. Nós vamos entender isso no decorrer das outras exposições. Mas Jesus vem implantar o reino, Jesus vem como Messias, mas não do jeito que eles imaginavam. Foi por isso que ele gastou muito tempo explicando quem ele era, capítulo 1 até 8, 26. E o que ele ia fazer, do 8, 27, do 10, 52 até o 16, 20. Tudo isso para mostrar quem ele era como Messias. Mas eles aguardavam a volta, e eles aguardavam algo ligado à lei, ligado aos profetas. Agora olha só Lucas, capítulo 1, versículo 13 a 17, mas destacando só um trechinho aí, diz assim, ó. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, guarda isso, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então João Batista, ele cumpre parte dessas profecias. Mas eles ainda não tinham entendido o ministério de João e de Jesus. O que acontece no capítulo 9, 2 a 13? Jesus se mostra como o Messias glorioso, ele vai ter uma transfiguração. O que acontece ali? Olha só esse princípio. Está no próximo. Você pode passar o próximo quadro, por favor? É o nosso penúltimo quadro aqui. A promessa, em 9:1, que a revelação da glória de Deus em Jesus serviu como garantia de que a vida do discípulo estava segura no Mestre, que ele escolhera seguir. Então Jesus vai mostrar quem ele é, em relação inclusive a Moisés e a Elias, e o que ele veio fazer, e como João Batista foi o seu precursor, tá certo? Então o servo demonstrou sobre o monte da transfiguração, quem realmente era e como se encaixava no plano de Deus, cumprindo a revelação iniciada por Moisés e continuada pelos profetas. E aí, nesse último quadro, eu quero que vocês tenham em mente o significado dessas pessoas ou do que acontece aqui. Pode pôr o último quadro, por favor, Crislan? Olha só que interessante. O que é transfiguração? É se mostrar de uma outra forma, numa outra figura. Jesus aparece em outra forma, mostrando sua glória como Filho de Deus. Então Jesus aparece, como diz nos outros evangelhos, brilhando, com a roupa branca. Aí aparece junto com ele Moisés e Elias. Moisés representando quem? A lei. E Elias representando quem? Os profetas. Ambos apontavam para Jesus. Então, quando Jesus diz que a lei e os profetas, ou o Antigo Testamento inteiro, apontam para mim, falam sobre mim, é o que ele diz lá no caminho de Emaús, mais para frente, ele está dizendo o seguinte: a lei
representado aqui por Moisés, e os profetas, representados por Elias, ou a profecia mais próxima, apontam para mim. Por isso ele aparece com esses dois ali. Não foi aleatório. E aí aparece uma nuvem, e essa nuvem vem uma voz que é a de Deus que diz: esse é meu filho, que me agrada, e ouçam o que ele diz. Logo depois, os discípulos, assim meio atordoados, olham e não veem mais Elias e Moisés. O que isso significa nesse trecho? Jesus, ele é o cumprimento de tudo que a lei e os profetas falavam a respeito do Messias, mas ele é superior, ele é glorioso. E quando eles somem, a voz vem e diz assim: ouçam o que ele diz. Ele é o cumprimento. Ele interpreta e ele cumpre, e ele dá sentido ao Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido. Isso para os discípulos é determinante. Eles precisavam entender que Jesus era sim, reconhecido por Deus, Filho de Deus, Deus glorioso. E ele dá esse vislumbre, ele cumpre o que ele disse no capítulo 9:1. E por último, Moisés e Elias sumindo, mostrando essa superioridade de Jesus. E o que tem a ver Elias e João? Porque na sequência eles ficam perguntando: o que quer dizer ressurreição, o que quer dizer isso, aquilo outro. E olha só o que Jesus diz no finalzinho, no versículos 12 e 13. Jesus respondeu: de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio. Como Elias já veio? Outro evangelho diz: João Batista era Elias. Como? O ministério de Elias, de ser precursor do Messias, é o mesmo ministério de João Batista. E em Lucas a gente leu isso. Ele vem no mesmo espírito, no mesmo poder de Elias. Assim como Eliseu agiu no mesmo poder e espírito de Elias. A mensagem de João Batista era: o Messias vem, ele é rei, o reino está chegando. O rei chegou com seu reino. E a morte de João Batista, assim como ele foi precursor do Messias, a sua morte aponta para a morte de Cristo. Que é o que a gente vai ver quando eles descerem o monte e quando eles tiverem um encontro com a multidão e com os fariseus. E essa história continua semana que vem com o pastor Dário. Eu queria orar mais uma vez. Nós vamos ouvir os avisos, mais um videozinho. Tenha uma boa semana e que o Senhor nos abençoe como verdadeiros discípulos, ou talvez agora como novos convertidos. Se você tomou uma decisão por Cristo, não esqueça de nos procurar. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse tempo, o início de semana, sobre teu cuidado, sobre tua orientação. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelas canções, obrigado pela oportunidade de te louvar, de conduzir a igreja ao louvor, de poder expor a tua palavra. Tudo bênção, tudo bênção. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos torne verdadeiros discípulos. Durante essa semana, nos momentos a sós com o Senhor, nos momentos diários, diante da palavra, com as devocionais, o Senhor toque em nossos corações, mude nossas atitudes, possamos entregar pecados, confessar pecados, reatar relacionamentos, viver exclusivamente para o Senhor. Te peço que o Senhor nos mova, nos incomode a negar, a tomar a cruz diariamente, a segui-lo e a estarmos dispostos a viver exclusivamente por Senhor. E se necessário até entregar a vida pelo Senhor. Nós agradecemos por tudo, pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. No nome de Jesus. Amém.